Olha, uma das empresas que se destaca por uma série de motivos que eu poderia alinhar aqui é, sem dúvida, a Farmácia do Sertanejo, que é uma das parceiras da Grande Rio nesses anos, né? As nossas idades, inclusive, se confundem, o tempo que a Grande Rio está aqui, o tempo que essa empresa nasceu. Mas para falar desse momento, dessa marca, que é uma empresa a se manter por 13 anos e pensando no futuro, com metas, com expectativas, expandindo, o que é muito complicado, principalmente em cidades do interior de Pernambuco, no Nordeste, no nosso país. Para falar sobre esses 13 anos da Farmácia do Sertanejo, eu vou trazer o cara que é o CEO, que é o culpado de tudo isso. E ele não gosta que eu diga que só ele é o culpado, porque ele tem um time de pessoas que estão junto com ele, pensando na mesma sinergia. Mas eu preciso falar com o cara que assina o cheque, né? O CEO da Farmácia do Sertanejo, nosso querido Danilo Valadares. Que prazer falar contigo, Danilão. Mário, boa tarde, prazer. Para os espectadores, né, que com a gente está na net hoje, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que forem assistir. Que prazer, meu irmão, que prazer imenso, né, dividir essa tela com você, dividir esse momento com você. Você que é um ícone aí da comunicação aí da nossa região. Obrigado, obrigado mesmo. 13 anos a gente já pensa, Danilo. História, né? Tem uma história por trás disso, né? Quem vê hoje a Farmácia do Sertanejo precisa entender como isso começou para saber por que ela é o que é hoje. E eu sei que você precisaria de um podcast de 2 horas para contar tudo, mas o tempo não está a nosso favor. O que é que É, você pode, na medida do possível, resumir de como é que nasce essa empresa, a Farmácia do Sertanejo? Eu sei que ela nasceu primeiro na sua cabecinha aí, depois a coisa foi para o que é hoje. verdade, Mário. Mário, eu sou farmacêutico, né, de formação. Me formei em 2002 aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Mas antes de cursar a faculdade, eu me formei para a ideia era trabalhar com a parte de análises clínicas. Inclusive, trabalhei diversos anos ainda com a parte de análises clínicas. Mas tinha uma coisa do meu curso que me chamava muita atenção, de experiências que eu tinha na época que eu morava em Cabrobó. Tudo bem que a gente fala, né, de outro tempo, de outra realidade. Hoje a cidade, graças a Deus, ela está repleta, né, de especialistas como um todo da área de saúde e de outras áreas também, mas a gente está muito bem servido. Então, nessa época que eu me retratei agora a você, era uma época que existiam algumas deficiências, né, na nossa cidade, principalmente quando a gente fala em questão de saúde. A oferta de profissionais era pouca, e a oferta também de medicamentos e afins também era pouca. Eu me lembro, quando era pequeno, o pessoal precisava de fazer uma consulta num especialista, tinha que se dirigir para Petrolina, Salgueiro, às vezes até Recife. E muitas vezes, eu acho que você, pelo tempo que você mora em Cabrobó, talvez você tenha pego isso. O pessoal, quando viajava para outra cidade, lá mesmo, o pessoal, com a receita do médico, do especialista, lá já comprava as suas medicações, porque em Cabrobó ou não tinha, ou era muito caro. Não sei se você chegou a pegar essa época. E isso me incomodava um pouco, né? Porque eu sempre apostei na nossa cidade, acho que nossa cidade tem um potencial enorme, como todas as cidades aí, né, do Vale do São Francisco. E isso me incomodava. E no bom sentido, né? De eu ter que. Por que a gente não pode fazer uma história diferente na cidade? Nesse sentido, nesse segmento. E aí me formei a trabalhar, né, na parte de análises clínicas. Eu era farmacêutico do Exército, era militar. E surgiu uma oportunidade para a gente iniciar esse trabalho. E posso lhe afirmar com toda a sinceridade, foi o trabalho mais desafiador que eu já tive, mas foi o trabalho que me deu mais emoção. É o que me move hoje, você sabia? É minha paixão, é meu alimento, meu combustível, ver essa máquina girar, ver as pessoas satisfeitas, ver a gente atendendo, né, as expectativas da população, podendo ajudar a população. Isso é o meu combustível, Mário, de verdade. E você chega numa época de uma outra Cabrobó, né? As pessoas não imaginam como a cidade mudou ao longo dos anos.
e, felizmente, na área de saúde, né? Porque tem nisso uma angústia, né? De que a cidade tinha, sempre teve bons profissionais, sempre teve pessoas engajadas, heróis da nossa saúde aqui na cidade, Ou, mas faltava alguma coisa, né, Danilo? sim, eu creio que a, a abertura, né, dos cursos universitários, a diversidade que a gente tem hoje, facilitou, né? Então, hoje a gente tem muitos profissionais de saúde à disposição da cidade e região, né? E isso facilita muito a vida de todos. Quando a gente pega uma pessoa da zona rural, né, que precisa de um fisioterapeuta, uma fisioterapia respiratória, motora, precisa de fazer, né, um exame de diversos laboratórios, diversos médicos especialistas nós temos hoje na cidade, fora os nossos clínicos antigos aí que tem muita história para contar. Ah, e outras profissões também, como a odontologia e assim sucessivamente. Então, eu acho que a gente está bem servido. Hoje a gente vê cada vez menos pessoas tendo que recorrer às cidades vizinhas. E às vezes médicos de cidades vizinhas já estão fazendo o contrário, né? Estão vindo atender em Cabrobó, né? Então, isso é muito bom. É muito para a cidade em si, é muito bom. A farmácia do sertanejo, ela chega e preenche justamente essa lacuna de ter uma empresa na cidade que consegue trazer para ela os medicamentos, os suplementos, a necessidade de higiene, trazer coisas que talvez em outro tempo fosse difícil ter aqui na cidade por várias nuances da realidade. E ela chega preenchendo essa lacuna importante, né? Você pensou assim, como é que eu faço para trazer para o meu povo aquilo que eu, que saí para estudar, sair para viver em outro lugar, vejo lá que o povo tem. Para você foi essa a grande sacada, foi essa a grande inspiração também? Sim, eu acho que o fato de eu costumo brincar, Mário, eu não tenho casa mais, né? Que eu fico entre Cabrobó e Recife. Pessoal, mora onde? Eu disse, olha, eu moro. E esse tempo, né, de Recife, de você estar numa cidade grande, vendo tudo que está acontecendo, né, ao seu redor, indo para congressos, indo para feiras, você tá inserido, né, no que tem mais de mais moderno. É interessante porque você começa a pegar certas coisas que estão aparecendo de mais sofisticado e a gente consegue levar isso, né, para a nossa região. Isso é muito bom. Você tocou num ponto que eu acho interessante, que hoje tem até uma brincadeira, né? O pessoal diz, farmácia vende até remédio. Não sei se você já ouviu falar nisso, Já mas vi sim. pronto. É igual a A gente celular, né? É igual a celular, faz até ligação, inclusive. pronto, mais ou menos isso, querido. Então, a gente trabalha hoje, né, tirando a parte dos medicamentos, a gente trabalha todo esse foco que a farmácia moderna ela tem que ter, né? Que é medicamentos, a parte dos cosméticos, dermocosméticos, a parte de higiene, beleza, toda a parte infantil, a suplementação, que está muito na moda hoje em dia. Eu fui para uma feira há 2 meses atrás em São Paulo, de medicamentos, e, por incrível que pareça, os estandes da parte de suplementação, elas dominavam a feira. Isso, e aí eu conversando com, né, alguns especialistas lá, e eles me disseram exatamente isso, Mário. O brasileiro vive mais, o brasileiro precisa, né, de buscar uma qualidade de vida na terceira idade, e aí é onde entra a suplementação. Então, hoje, a gente tem diversos suplementos que ajudam a gente a ter qualidade de vida, uma qualidade de vida muito boa. Desde as doenças de ordem musculares, ósseas, articulares, né, como artrite, artrose e diversas outras. A gente tem muita coisa boa no mercado. Então a gente foca nisso, não focar apenas no medicamento, mas transformar aquele ambiente ali num ambiente de saúde completo, onde você vai desde o seu medicamento para aquela respectiva patologia, mas para sair com sua maquiagem, com tudo que você precisa quando o assunto é saúde, beleza e bem-estar. E quando a gente fala em bem-estar, né, é importante também frisar na Sertaneja Saúde, porque lá é o espaço, né, que a gente costuma dizer que é o espaço que foca muito nessa parte da terceira idade, lá onde você encontra todos os produtos para a saúde,
produtos médicos, produtos para laboratórios, clínicas, produtos ortopédicos, então maca, né, para produtos para quem está hospitalizado, não, para quem está no home care em casa, né, acamado. Então a Sertanejo Saúde veio trazer esse plus a mais que a farmácia não conseguia abraçar, mas hoje a gente consegue vislumbrar isso, vislumbrar hoje que a gente consegue fornecer basicamente toda a gama de produtos para a saúde, para o bem-estar do nosso povo. Agora tem uma coisa nisso aí, a experiência de ir a uma farmácia, né? A gente tem as farmácias tradicionais, nenhum demérito para isso, porque todo mundo. É muito bom você chegar, ter aquela experiência do balcão ali, de conversar com o farmacêutico, trocar ideia, mas hoje a gente vai para os grandes centros, vai no shopping, em Recife, em Salvador, em Petrolina, onde quer que seja, a gente percebe que o layout, a apresentação da farmácia mudou. E eu percebo em você um desejo de querer dizer assim, ó, eu estou no shopping Rio Mar lá, e eu vejo a farmácia, o cara entra, o cara faz uma experiência na farmácia e vai lá na frente e volta e é coisa que não acaba mais, e aquele layout e conforto, né? Aí eu fico pensando, você tem essa sensibilidade de trazer isso para Cabrobó, porque assim, eu ando muito por aí, e eu percebi assim, os caras de farmácia estão pensando assim, não é ir lá pegar uma medicação e ir embora. Ele quer que o cara tenha uma experiência do conforto, do cafezinho, da água mineral, do sofazinho para sentar, daquele clima gostoso, de gostar de ficar ali, porque às vezes o cara vai na farmácia de má vontade, vai ali comprar um remédio, menino. Aí ele vai, mas vai chateado. Mas chega lá, você proporcionou para o cabroboense e para quem compra uma experiência, né, de estar dentro de um ambiente legal. Queria que você falasse sobre isso também. Mário, é muito gratificante, né, escutar isso de você. Você é uma pessoa extremamente viajada, conhece muitos lugares aí, até pela sua profissão, e é muito gratificante ter esse reconhecimento seu e de diversas pessoas aí que a gente encontra na rua, né, e vem agradecer, dizer, pô, Danilo, parabéns, é um lugar que a gente se sente bem. A gente sempre levantou uma bandeira da questão da gente ter duas coisas que parecem até impossíveis. Ou a farmácia é de baixo custo. Então, por exemplo, você pega a companhia aérea, por exemplo. Se a companhia aérea é de baixo custo, ela vai lhe oferecer uma passagem aérea barata, mas também não oferece mais nada, nada, nada. Se a companhia aérea for uma companhia aérea de uma alta qualidade, ela vai lhe cobrar uma passagem cara, porém, né, vai lhe ofertar diversos serviços que aquela companhia aérea básica não. E a nossa equação foi tentar fazer diferente, Mário. Foi tentar levar uma estrutura de qualidade, com um ambiente climatizado, com as poltronas confortáveis, com água mineral, com cafezinho, e principalmente aliado a essa estrutura boa com um preço baixo. Então, essa eu acho que é é o nosso grande desafio, né? Conseguir manter toda uma estrutura dessa, mas também com preços extremamente baixos, agressivos, porque a gente tem dois focos. O primeiro foco é o preço. A gente sabe que a gente vive numa região onde tem, né, muitas pessoas humildes, uma região que devido à seca, essa seca castigou muita gente ao longo desses anos. E então a gente tem muita gente que tem uma condição de vida bem difícil. Então a gente queria fazer com que trazer realmente com que essas pessoas pudessem ter acesso à saúde. E isso não é demagogia, não. É com a mais profunda sinceridade que eu falo isso. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa da roça, uma pessoa ali humilde, que está com seu dinheirinho ali contado, que ele, em outras cidades, talvez ele fosse comprar lá o seu receituário, aí ia ter que escolher um ou dois medicamentos para levar, porque o dinheiro não dava. Então, hoje em dia, ele chega, consegue levar todos os seus medicamentos, ainda sobra dinheiro para ele comprar outra coisa, e ele sai todo, né, todo medicado. Então, é uma felicidade para a gente. Então, a gente tem esse foco realmente em dar
dar um preço acessível, né, um preço agressivo, um preço que a gente tem cliente de Recife, cliente de Petrolina, cliente de Salgueiro, Serra Talhada, na Bahia. Então, a gente tem pessoal de lotação vem, pega a medicação e leva para essas cidades por causa do nosso preço. Mas aí tem uma coisa que é fundamental. O preço sozinho, Mário, ele não faz muita coisa. Não adianta a gente ter um produto barato e a pessoa chegar lá, né, ser mal atendida, ter uma experiência ruim. Às vezes a pessoa vai preferir pagar caro, mas ir para um lugar que ela é bem acolhida, né? E eu falo isso como cliente também, que eu sou cliente. Eu uso alguns medicamentos que eu trago de Cabrobó, mas às vezes eu preciso de um medicamento urgente, alguma coisa, eu vou comprar em Recife. E eu vou em alguns locais que eu pago mais caro, mas eu saio feliz de ir lá, porque eu sou extremamente bem recebido e bem atendido. Então, a nossa cultura organizacional, a nossa missão é essa: é levar um produto, um preço de alta qualidade, um produto com preço baixo e um atendimento diferenciado, um atendimento humanizado, um atendimento com respeito, com acolhimento, Mário. Eu adoro ver as pessoas sendo acolhidas lá. Juro, 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 juro. Eu converso mais com o meu time, né? Para que a gente possa acolher nossas pessoas, nossos clientes, porque, diferentemente, não sei se você concorda comigo, mas é uma analogia que eu faço. Se você está com, sei lá, uma dor de estômago, por exemplo, muita dor de estômago, quer comprar um remédio para dor de estômago, você já vai Sim. na farmácia ali, você já está debilitado, você já está sensibilizado, fragilizado. É diferente você comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, né? Ali não, você já vai fragilizado. Então, ali é o lugar que você tem que se sentir de verdade, é acolhido, você tem que receber todas as explicações a respeito daquele medicamento, tirar as dúvidas do cliente, abraçar o cliente, dar todo o conforto, toda a atenção que ele merece. Eu acho que esse é nosso maior foco, de verdade, é juntar o preço com um atendimento de excelência. Muito bem, gente. Eu estou conversando aqui com o Danilo Valadares, ele que é o CEO da Farmácia do Sertanejo, essa empresa que está completando 13 anos, e não é brincadeira não, viu? Não é fácil. E essa cultura organizacional, ela perpassa também por você entender quem é o seu público, é o sertanejo. A gente falava isso no aniversário anterior, eu lembro que a gente falava, quem é o público? É uma pessoa lutada, uma pessoa sofrida, uma pessoa que batalha, é uma pessoa que se esforça. Só que hoje, você lançou essa coisa de ter ar-condicionado na farmácia, porque o sertanejo é assim, mas ele gosta do conforto, ele gosta de estar bem. Tanto que o Verdade. sertanejo que tem energia solar e tem ar-condicionado até na sala. Ele não quer mais viver no calor. Ele quer ser tratado bem, ele quer tapete vermelho. E essa questão passa também pela questão do atendimento. Suas meninas e seus meninos lá, seu time, tem uma cultura muito interessante, eu digo porque é a minha área, recursos humanos, sou apaixonado, eles têm uma cultura do sorriso. Eu vejo o povo sempre sorrindo para os clientes, tratando esse cliente bem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse funcionário, esse perfil de pessoa que você quer ter lá dentro, que viste essa camisa da cultura organizacional. Ô, Mário, você tocou num ponto muito importante, né? É, não existe empresa sem pessoas, né? Se você tiver ali toda a mercadoria, toda a parte informática, não existe empresa sem pessoas. Qualquer empresa, qualquer instituição, pública, privada, ela funciona é feita por pessoas para atender pessoas. Então, as pessoas, elas são o ponto principal, falando agora da farmácia sertanejo, o nosso foco são as pessoas. Então, as nossas pessoas internas, né, que é o nosso time, e as pessoas externas, que são os nossos colaboradores, nossos parceiros, nossos clientes, fornecedores. Então, as pessoas, elas estão, é o nosso foco, eu acho. E juntando para o nosso público interno, para os nossos colaboradores, a gente tem sempre, né, esse trabalho de orientar, de treinar, de mostrar para ela, né, a missão da empresa, os valores que a empresa tem, para que ela possa entender qual é o objetivo da empresa e que ela possa se moldar e
e seguir no objetivo, né, na nossa missão. Então, a gente foca muito nisso, em treinamento, em acolhimento também. Não só acolher o pessoal de fora, né, os clientes, mas a gente acolhe também o nosso colaborador. A gente tem um clima que muitas vezes a gente chama internamente, né, da família sertaneja, porque um ajuda o outro e, e é um clima muito bom. Eu levo, né, de vez em quando, umas consultorias de fora para ir para Cabrobó para fazer uns trabalhos conosco, e eles ficam impressionados assim com a atmosfera, Mário, da empresa. Uma atmosfera positiva, um clima gostoso, as meninas sempre com um sorriso. Eu recebo também esses feedbacks de alguns representantes, e, né, que chegam nos locais, o pessoal meio fechado. Então, eu acho que isso é um trabalho, né, de back-office que a gente vem fazendo com todo o time para que ele siga com nesse mesmo objetivo que a empresa tem. E eu costumo de dizer que o espelho vem de mim, né, parte de mim. E é uma coisa que eu gosto muito. Quando eu estou em Cabrobó, sempre é muito corrido tal, mas eu tenho uma coisa que assim que eu deliro é quando eu estou assim no meio do salão, bicho, conversando com o povo, conversando com os clientes, tendo aquele feedback, trocando ideia, podendo, né, orientar um, orientar outro. Então, eu acho que isso também serve de espelho, né, para que eles vejam isso. Não, só olha, o proprietário ele está aqui, né, junto com o povo, com o povão. Então, é uma coisa que eu amo, que eu acho que eu puxei um pouco da minha mãe isso, comerciante há muitos anos aí, e mãe gostava muito também da questão dessa interação com o povo, e eu adoro isso. Aí. Então, acho que termina a gente transmitindo isso e levando, né, para o nosso colaborador também essa forma de espelho. Danilo, a gente tem um lado que você não cita muito, eu vou até linkar as duas coisas, porque as duas têm a ver. Você vai dizer, não, mas uma coisa é outra coisa, não. Ter o programa Farmácia Popular dentro da empresa é algo social. Por quê? Porque isso você não era tua obrigação, não precisava. A farmácia andaria, a farmácia seria rentável, lucrativa, sem esse programa. Você continuaria tocando, porque você é assertivo nos investimentos, no layout, nos produtos que tem, no seu mix de produtos. Mas ter a farmácia popular é algo que agrega ainda mais. Mas, além disso, né, o social não para por aí. Queria que você falasse da farmácia popular e um pouquinho também de um trabalho social que não aparece muito e Cabrobó não vê, mas é minha obrigação como comunicador também citar isso aqui. Mário, eu acho que você tocou num ponto bem legal, que é essa questão do farmácia popular, porque financeiramente ela não traz um retorno financeiro muito bom. Já foi boa em outras épocas, entendeu? Acho que até antes de eu iniciar como empreendedor no segmento de farmácia, mas ela tem uma função social muito forte. Como eu falei contigo alguns minutos atrás, a gente vive numa região de pessoas muito simples. Então, que às vezes a gente tem ali um senhor que recebe um salário mínimo e aquele salário mínimo ele tem que dar para várias pessoas na família. Então, qualquer valor, né, que a gente conseguir economizar hoje faz muita diferença no final do mês. Então, o farmácia popular ela tem uma função social que eu acho fantástica, porque a gente consegue entregar medicamentos para diversas patologias, principalmente para as patologias de crônicas, né, de medicamentos de uso contínuo, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, asma, osteoporose, fraldas, né, para Sim, pessoal sim. idoso, acamado. E fralda é Acho uma que coisa já tem cara. até absorvente agora, né? Até absorvente eu acho que tem Sim, agora no rapaz, programa. absorvente, verdade, absorvente no programa Dignidade Menstrual, que o pessoal recebe gratuitamente. Então, só levar a sua, né, sua receita médica, sua identidade, seu CPF, e a pessoa leva todas essas medicações totalmente gratuita, Mário. Pega lá, passa um mês tomando, a receita tem validade de 6 meses. Então, pegou a receita com o médico, você vai todo mês lá, pega a sua medicação de graça. Tem Tamires lá que faz um excelente trabalho.
lá com o público, né, do Farmácia Popular. E seguindo, né, nessa questão desse trabalho social, a gente tem parcerias, a gente ajuda muitas instituições na cidade, pessoas também no CPF, e isso fica no back-office nosso, porque eu tenho uma concepção, já lhe falei isso uma vez e repito, toda empresa ela tem uma função social, né? Ela não vive numa linguagem popular, vamos dizer assim, só do venha a nós, né? Eu acho que a gente tem que ter uma via de mão dupla. A sociedade nos serve e a gente serve a sociedade. Então a gente precisa, faz parte assim da nossa natureza, a gente servir ao próximo. E aí de várias formas. Então a gente tem parceria com alguns órgãos públicos, com algumas pessoas no próprio CPF, instituições, né, não governamentais, instituições aí de esportes, diversas outras coisas que a gente faz para poder fomentar isso na cidade. Mas a gente faz com todo o prazer do mundo, de verdade. E faz também porque você tem um coração grandão, né? A gente sabe disso, né? Pô, rapaz, Eu- a gente sabe disso. Quem pouco te conhece sabe. Eu, particularmente, já sei disso, né? Ô, Mário, obrigado. E eu não vou trazer à tona aqui, mas até comigo você é de uma grande generosidade. Eu preciso agradecer também, né? Por me escolher em muitos momentos para ser uma das vozes da empresa aí e acreditar no meu trabalho. Então, Para você, gratidão, gratidão é a memória do coração. Mas vamos lá, as pessoas querem saber, porque assim, veio a matriz, veio a saúde, veio uma filial que era na Praça José Caldas, né, ali em frente à prefeitura. Você percebeu, cara, aqui não vai dar, eu preciso, não tem como, eu preciso de espaço, o que eu quero aqui. E aí foi para João Freire de Carvalho, e aí abriu aquele shopping ali, né, numa farmácia, é um shopping. A 24 horas, que é a minha queridinha, porque é perto da minha casa. Então, para mim, ela é a minha. Eu vou bem mais lá do que nas outras, é perto da rádio, é perto de casa. O futuro, Danilo, o que, é que você pensa para essa empresa, para o futuro? Eu sei que você tem uma formiguinha aí, tem uma inquietação. Eu duvido que você queira parar. O que, é que você pensa para o futuro? Mário, o futuro é crescer, né? Eu acho que como todo empreendedor, ele quer crescer, quer continuar trilhando, né, os caminhos do crescimento. Mas um crescimento sólido, um crescimento sustentável. Não adianta a gente, né, crescer de forma desordenada. Então, a gente tem esse intuito, né, de continuar crescendo, mas sem esquecer da nossa missão, como eu falei anteriormente. Não adianta nada a gente crescer e esquecer as nossas origens ou, ou o nosso ou o nosso objetivo, né? A gente tem que ter um objetivo para que a gente possa seguir no dia a dia. Então, é fato que a gente quer continuar nosso crescimento, mas eu ainda colocaria um temperozinho nessa resposta em dizer que crescer mais focado no nosso objetivo principal, que é realmente ter um atendimento de excelência, ter sempre uma experiência com o nosso cliente. Vem mais farmácia por aí? Vou perguntar logo o que o povo quer saber. Vamos, estamos estudando. Eu, Estamos eu, estudando. fazer, eu fazer entrevista sem furo não tem como, meu irmão. Estamos estudando, meu filho, estamos estudando. Mas se Deus quiser, vai dar certo. Vamos continuar aí nessa pisada que, como a gente falou também, né, no começo, não é fácil, né? Todo dia são diversos desafios obstáculos para a gente ultrapassar, mas a gente ultrapassa com, muito, com muita resiliência, mas ah, com muito carinho, bicho. Como eu tinha falado para você, quando a gente faz o que a gente gosta, o ano é diferente, né, Mário? Sim. Você tira Mário, a gente vê que você exala o seu trabalho, você exala, né, a paixão pelo que você faz. E aí o resto é consequência, né? Então, eu gosto muito do que eu faço. Me encontrei, né, nessa área de gestão e então termina sendo bastante prazeroso. A gente corre, corre, mas no final do dia a gente está com aquela sensação de dever cumprido. Então, a gente está nesse projeto, sim, de continuar seguindo e crescendo. Bom, você
um CEO, um empresário, profissional, pai de família, esposo, pai, tudo isso. Filho, mas eu sei que você tem uma coisa na sua personalidade, né? Que até as pessoas, quando começam a galgar um pouquinho mais na vida, elas perdem essa essência, que é a gratidão. Então, como eu sei que você quer, eu sei que você já iria, eu vou me antecipar. 13 anos de farmácia do sertanejo. Se você tivesse que agradecer, a lista é grande, cuidado aí que eu não tenho mais tempo, viu? Mas a quem você elencaria aí os agradecimentos por tudo isso? Eita, Mário, olha, a lista é grande, querido. Mas se você me deixar resumir aqui, eu vou resumir rapidinho. Vai lá. Ó, primeiramente, Mário, eu como cristão, né, eu não poderia deixar de agradecer em primeiro lugar ao nosso Papai do Céu, né, ao nosso Senhor, por dar todo dia, né, mais um dia de vida para cada um, nos dá saúde, nos dá sabedoria, discernimento. Ah, primeiramente a Deus. Sem Deus a gente não estaria nem aqui, né? Então, a, toda honra e toda glória, né? Toda, toda nossa energia, primeiramente para Deus. Segundo, meu querido, eu acho que fica com meus colaboradores, em segundo lugar. Esse time Porque, vencedor, hein? rapaz, porque esse time sertanejo é fora da curva, Mário. São pessoas fantásticas, cada uma pessoa tem um brilho diferente. E eu costumo sempre brincar com todos, em algumas explanações que eu dou para o pessoal, que eu imagine um motor de um carro, que você tem ali um bloco grande, que é uma peça importante, você tem peças médias, peças menores, às vezes você tem uma peça que é um tamanho de uma unha, né? E às vezes aquela peça ali do tamanho de uma unha, se ela parar, ela para todo o circuito do motor. E eu costumo dizer para o meu time exatamente isso, que todo mundo é importante, independente do cargo que esteja, porque se der um problema naquele cargo dele, por mais que ele ache, não, eu estou num cargo, né, simples, um cargo pequeno, mas aquele cargo ali, eu costumo dizer que é aquela pecinha que se der problema, dá problema na engrenagem toda. Então, meu time é fantástico. O time sertanejo é fantástico. Eu sou grato a cada um. Não vou citar nomes, porque é muita gente, mas eu sou muito grato pela garra que eles têm, né? Pela determinação, pelo amor. São pessoas diferenciadas, pessoas iluminadas, e eu tenho certeza que foi Deus que colocou elas nesse caminho. Agradecer também até os colaboradores que não estão mais conosco, né, mas que fizeram parte do crescimento dessa história, por mais que não estejam mais conosco hoje, mas em algum momento contribuíram para isso acontecer. Então, também nossos parceiros, que eu acho que uma andorinha só não faz verão. Sozinho, Mário, a gente não vai para lugar nenhum, meu querido, para lugar nenhum. Se não for as parcerias, né, comerciais, e etc., a gente não consegue. A gente até vai, mas vai e para, não vai longe. Então, eu gosto muito de zelar pelas parcerias, pelos fornecedores, pelos amigos. E por último, aqui, para fechar com chave de ouro, eu queria agradecer de coração ao nosso cliente sertanejo, ao nosso cliente que comprou essa ideia, ao nosso cliente que respeita, né, uma empresa que é da terra, uma empresa que investe na terra. Eu estava conversando essa semana com um empresário da cidade, estava comprando alguns produtos aí de material de construção, conversando com ele, e eu disse, olha, vou comprar tudo aqui, porque eu quero que o dinheiro circule na cidade. Ele sabe, ali, eu queria muito que as pessoas tivessem esse pensamento também. Eu digo, olha, fulano, não vou dizer quem foi, mas só, olha, a gente tem que valorizar o pessoal da nossa terra, as pessoas na nossa terra, os comércios na nossa terra, porque o, o dinheiro ele fica na nossa terra e ele começa a circular na nossa terra. Começa com maior geração de empregos, e se tem mais empregos rodando, a cidade é um ciclo, né? Se tem mais empregos na praça, a cidade ela gira melhor. E então, eu costumo dizer disse para ele isso, né? Que o que eu puder investir na cidade, eu tenho que investir na cidade, porque eu sou filho da cidade,
amo minha cidade, amo minha terra. E então eu queria agradecer muito ah, nossos clientes. Por quê? Porque é esse valor que eles dão, né? A empresa da nossa terra, porque sem eles a gente não conseguia ir para canto nenhum. Então fica aqui meu agradecimento final aqui a todos os nossos clientes e amigos, né? Porque eu não posso dizer nem clientes, apenas clientes, são amigos. E obrigado a você, Mário. Obrigado por todo o carinho, pela parceria, né? Você, desses agradecimentos, você está naquela parte dos parceiros. Você é um parceirão forte nosso. Você sabe disso, que as portas estão sempre abertas para você. E para finalizar, eu queria falar da promoção, né? Do aniversário. Opa! Aí sim, hein? Aí sim, né, garoto? O cliente gosta de muito obrigado, mas também gosta de um prêmiozinho, de um brindezinho, viu? Mário, a gente está completando 13 anos, né, velho? 13 anos, não são 13 dias. A gente está com uma promoção massa, que é a promoção de. São 13 prêmios de R$ 500, né, 13 vale-compras de R$ 500. Então, é um prêmio bem significativo. Então, o sorteio vai ser sábado agora, no final do dia. Mas sábado já vai ter em todas as unidades, Mário, café da manhã, banda, né, para animar, todas as unidades, É comida, festa mesmo, né? é festa mesmo, comida, vários brindes ao longo do dia nas unidades, o pessoal vai sortear brindes lá, fora o brinde grande, né, que é o presente lá no final do dia, o sorteio dos 13 prêmios de R$ 500. A gente vai ter ao longo do dia diversos brindes, diversas promoções também, o pessoal do marketing lá, junto com os gerentes, baixou meio mundo de produto lá, está com preço lá embaixo. E eu queria convidar todo mundo para que pudesse prestigiar, comer uma coisinha lá, escutar um forrozinho, aproveitar que a gente está em clima de São João, São Pedro. Então, queria convidar todo mundo para poder, né, estar lá presente, festejando esse momento com todos nós. Muito bem. E você, e esse é um dos prêmios, porque eu estou sabendo que tem um programa de fidelidade agora que vai sortear uma TV também. Eu E estou com meus cupomzinhos lá, que eu não sou besta nem nada. Eu tô com meus cupom. Eu já sou cliente de fidelidade. Onde você tiver prêmio, eu estou lá, meu amigo. verdade. Pessoal, população do Cabrobó e região, a gente está fazendo um trabalho bem legal com essa questão dos clientes, né, com o cartão Fidelidade. A gente está fazendo o nosso cadastro do pessoal, mas vem muita novidade boa, Mário. Muita premiação, muitos descontos, muita coisa boa para os clientes que vão estar cadastrados no nosso plano de fidelidade. Então, se você não se cadastrou ainda, vai lá, se cadastra, é fácil. E você está concorrendo a uma bela TV. Eu acho que o sorteio, não sei lhe dizer, não vou dizer aqui para não queimar aqui Bruna. Bruna do Market está com a data certinha, mas eu acho que está entre esses 2 meses aí pela frente. Então a gente vai sortear essa TV maravilhosa. E então vai lá, faz teu cadastro e boa sorte. Vamos embora. Danilo Valadares, o culpado por esse sucesso, um dos culpados, ele e seu time são culpados por Cabrobó ter uma farmácia diferenciada que fomenta o mercado também, sim, claro, e traz todos os benefícios que essa empresa traz. A Grande Rio, em nome da Grande Rio, a gente agradece também essa parceria, a confiança no veículo rádio. Hoje, infelizmente, me perdoe a crítica, muitos empresários entendem que só precisam da rede social, acham que o rádio morreu, né? E quando eu ando na rua e cada 5 pessoas, 6 dizem que escutam a Grande Rio, então eu acho que eu estou ficando. Tem alguma coisa errada. E você preza o nosso veículo rádio. E a gente agradece muito também aqui você pela confiança, viu? E esse comunicador também por poder usar a sua voz para representar a sua empresa. Muito obrigado e parabéns pelos 13 anos e muito obrigado por essa entrevista riquíssima. Filho, para você, nosso mestre da comunicação. Deus te abençoe sempre. Obrigado a todos e estamos aí, abertos para todas as demandas. É só falar com a gente que a gente está à sua disposição. Valeu, Danilo. 13 anos, Farmácia do Sertanejo, 13 anos cuidando de você. Gostei, viu? Valeu, Danilão. Um abraço.